Sua Excelência dispõe de 5 minutos da tribuna. Obrigado. Obrigado mesmo. Foi grande, foi bom. Muito bom o discurso. Senhor presidente, no dia de ontem nós tivemos uma reunião da bancada do Congresso Nacional dos parlamentares do Distrito Federal. Tivemos ali a presença de senadores, os nossos senadores, também dos deputados, na perspectiva de discutirmos não apenas o desenvolvimento das nossas emendas, as emendas de bancadas, todas elas importantes para que nós possamos fortalecer o Distrito Federal, mas elegermos o nosso coordenador, o que foi feito de forma absolutamente consensual, com a eleição do deputado do PMDB aqui do Distrito Federal, Luiz Pittman, como coordenador da bancada do Distrito Federal pelo próximo período, e nós temos o hábito de anualmente estarmos renovando, rodiziando a coordenação da bancada aqui no Distrito Federal. E ali também discutimos vários aspectos que nos provocam inquietações. Dentre eles, o fato do Distrito Federal ter recentemente, de forma absolutamente abrupta, sem nenhuma construção tecida com as mãos ou com as opiniões, não só da inteligência aqui do Distrito Federal, como da sua própria população, o Distrito Federal contratou uma empresa para traçar um processo e um planejamento de desenvolvimento econômico do Distrito Federal pelos próximos 50 anos. Ora, toda iniciativa que busca planejar o desenvolvimento de uma cidade é extremamente louvável e nós achamos que é importante pensarmos os próximos 50 anos do Distrito Federal, até porque o nosso chão, a nossa terra, ele foi extremamente ferida na sua cidadania e nós fomos vítimas, como grande parte das cidades brasileiras, de uma ocupação desordenada. O que nos causa estranheza é o fato, primeiro, de termos a contratação desta empresa, a Jurong, sem nenhum tipo de licitação ou de consulta pública. Nós não vimos que essa empresa, ela detém algum tipo de excepcionalidade que justificasse a inexigibilidade ou a inexistência de um processo licitatório. Vemos, portanto, que ela está dentro da curva normal, numa lógica, pelo que podemos depreender desta empresa, ultrapassada do ponto de vista da construção democrática e sustentável das próprias teias que movem ou que sustentam o desenvolvimento de uma cidade. Portanto, o primeiro aspecto que nos causa estranheza é o fato de termos uma empresa internacional, obviamente que o conhecimento e a qualidade não se mede pelas fronteiras que os abrigam, portanto não temos, em princípio, nenhum tipo de xenofobia para impedir que tenhamos aqui a contratação de uma empresa internacional, até porque muito que foi feito de lesivo à nossa cidade e ao traço mágico de Lúcio Costa se deu pelas mãos de brasileiros e às vezes até de brasilienses, portanto não é a fronteira de onde sai o conhecimento, mas a natureza da própria empresa. A natureza da empresa e o que ela defende, não é? Ela defende, ou seja, as experiências dessas empresas partem do pressuposto da construção de projetos extremamente grandes, imensos projetos, sem que tenhamos a oportunidade de escutar a própria sociedade e fazermos, portanto, um processo tecido. É bom dizer que o governo está completando quase 2 anos de existência, este governo que conta e contou com o nosso apoio na sua eleição e que até então não fizemos nenhuma discussão com profundidade sobre a vocação econômica do Distrito Federal e o conjunto de políticas públicas que se fazem necessários serem desenvolvidas para que nós possamos fazer com que o Distrito Federal tenha realmente um desenvolvimento econômico. Nós vivemos em uma cidade que tem uma dependência do funcionalismo público, é uma dependência de serviços e que tem como uma das indústrias mais potentes, talvez a mais grandiosamente potente aqui no Distrito Federal, a indústria da construção civil, que faz inclusive com que tenhamos um desenvolvimento que muitas vezes foi associado e foi alimentado pela especulação imobiliária aqui no Distrito Federal. O que nos causa estranheza, e essa é a discussão que fizemos na bancada, primeiro é o fato de termos
essa contratação sem licitação. O segundo aspecto é de que tenhamos que importar um projeto sem que haja qualquer tipo de discussão na nossa própria cidade. Até porque penso que é extremamente equivocada a concepção de que desenvolvimento econômico pode ser efetivado de forma com uma racionalidade autônoma, sem nenhum tipo de relação com o conjunto de políticas públicas. Nós não podemos pensar um desenvolvimento econômico sem pensar a organização espacial da nossa cidade. Portanto, o desenvolvimento urbanístico da cidade tem uma relação direta com o desenvolvimento econômico. Não podemos pensar o desenvolvimento econômico sem pensarmos em políticas públicas de educação, como aqui também foi discorrido pelo deputado Eliseu Padilha, a necessidade de termos educação, a política mais basilar para a eficácia e a qualidade do conjunto de outras políticas. Por isso, senhor presidente, nós estamos aqui para dizer que é muito estranho que o governo do Distrito Federal tenha optado por contratar essa empresa desrespeitando a cidade, desrespeitando a inteligência e as discussões que estão pautadas e que foram construídas sobre o céu que nos protege, esse céu sólido que nos brinda Brasília na sua existência. E, por fim, dizer apenas, senhor presidente, que dentre todas essas discussões que fizemos na bancada, também chegou-se a aventar a estranheza das mudanças que aconteceram no Banco de Brasília. Se nós vamos pensar um desenvolvimento econômico, é muito importante que tenhamos os instrumentos estratégicos para esse desenvolvimento econômico, e o nosso banco é um desses instrumentos. Nós estamos vendo a experiência do governo federal, quando temos a Caixa Econômica como uma grande articuladora de políticas sociais, o Banco do Brasil com uma política de crédito que está coadunado com a lógica de desenvolvimento do nosso país. Portanto, eu diria que é muito estranho que no momento em que o governo contrata uma empresa internacional sem licitação, sem nenhuma discussão na sociedade, para pensar o desenvolvimento econômico, tenha produzido uma mudança na direção do banco de forma absolutamente abrupta, sem considerar que nós estávamos vivendo um dos melhores períodos do Banco de Brasília, com um lucro recorde, um lucro semestral de 115 milhões, para concluir, senhor presidente, que nós nunca tínhamos atingido na nossa história, com a alavancagem das operações de crédito em mais de 30%, e tenhamos, sem nenhuma justificativa, a mudança da direção do Banco de Brasília, no momento em que se discute o desenvolvimento econômico, ou seja, não que se discute, mas que se contrata uma empresa para desenvolver economicamente ou planejar o desenvolvimento econômico do Distrito Federal. Não se considera a importância desta instituição, o Banco de Brasília, que sobreviveu à verdadeira sanha privatista que atingiu os bancos públicos estaduais. Éramos mais de 30 bancos, hoje somos apenas 5 bancos. O BRB sobreviveu, estava em pleno desenvolvimento estratégico de um processo de planejamento estratégico para crescer e se fortalecer e honrar a nossa própria cidade. Por isso, senhor presidente, venho aqui apenas para expressar as estranhezas e as inquietudes que pautaram a discussão da bancada no dia de ontem.